Dando continuidade, então, pessoal, para a nossa questão da estrutura de decisão composta encadeada, composta porque tem else e if-else, né? Mas encadeado porque são várias else, if-else, 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 né? Dentro de uma estrutura só de decisão. Nós colocamos aqui como que seria, né? E vamos colocar um exemplo aqui, tá bom? Vamos trabalhar em cima de um exemplo. Qual que seria o exemplo? Seja um campeonato de judô, eu já fiz judô quando era criança, estava lembrando aqui, onde os pais chegam na portaria para saber a categoria de seu filho para definir onde lutará. Então, dependendo da categoria, tem o local certo para ele lutar, né? Então, pode ser que ele coloque lá, judô são como que chama? Esqueci o nome, um totem, né? Que ele chega, digita o nome do aluno, o peso, idade, e aí já vai falar a categoria e aparece no totem, no mapa, o local onde o filho vai lutar, entendeu? Mais ou menos uma ideia dessa. Então tá lá, primeiro que a gente criou, né? Seria o quê? Só o júnior leve, júnior médio, júnior pesado. Júnior de 12 a 15 anos, de 50 a 60. Júnior de 12 a 15, de 61 a 70. Júnior pesado, de 12 a 15, 71 a 80 quilos, né? E aí a gente vai fazer um software usando a estrutura de decisão composta encadeada. Como que ficaria esse sistema? Ficaria mais ou menos desse jeito aqui, já adiantando para vocês, né? Uma estrutura de decisão, a gente tem, né? Digite o seu filho, o peso dele, uma estrutura do tipo if, mas vejam, aqui já temos uma novidade. Qual a novidade? A nossa estrutura, nossa condição. Aqui nós temos uma condição onde ele tem lógica, né? Ele tem a parte opa, fugiu, né? Os símbolos aqui de com relação maior, igual, menor, mas também temos a lógica, né? O que seria a lógica E nesse caso aqui, né? Lógica E, nós sabemos, nós trabalhamos pelo menos com duas lógicas de forma simplificada, né? Lógica E e lógica OR. E aqui eu coloquei também o uso do parênteses para primeiro avaliar a idade, né? Se ele está dentro de um range de idade de 12 a 15, e depois a questão do peso, né? Se ele está nessa faixa de peso, tá bom? E aqui a gente teria três itens de três itens, né, que nós falamos, o júnior pena, júnior médio, júnior pesado, e o último else, que seria o quê? O seu filho não se enquadra nessa categoria, né? Então aqui eu vou dar até um ESC aqui, vamos trabalhar com esse conjunto aqui de informações, tá? Ctrl C, vou colocar aqui, tá? Um Ctrl V. Tem dois inputs, então deixa aqui por último. Então aqui, bonitinho, exatamente o que nós mostramos aqui. Agora eu vou puxar aqui para baixo, só para podemos rodar aqui. Tá? Vou vir aqui, vou compilar do jeito que nós temos compilado, trabalhado. Opa, aqui. Vamos rodar o exemplo. Teste de mesa. Quantos seriam... Opa, deu um errinho. Qual foi o errinho? O errinho rodou. Vamos lá ver. Tá, calma aí, deu um inválido aqui. Erro inválido caractere. Opa, ele deu algum caractere inválido. Eu acabei de rodar esse sistema. Qual que foi o caractere que ele deu inválido? Um minutinho. Tá, ele deu um errinho aqui. O que a gente vai fazer? Provavelmente... Vamos recomeçar aqui. Vamos digitar. Ele não gosta muito quando copia e cola, tá, gente? Não gosta mesmo, tá? Deixa eu ver o que ele não gostou aqui. Vamos rapidamente só verificar. Esse aqui já vai sumir o erro. Ele copiou algum caractere quando eu copiei e colei, tá? Então vamos dar um enter aqui, deixa eu rodar só isso aqui para ver se ele vai dar algum erro no caractere de cópia. Já não dá certo mesmo. Bom que a gente digita, né? Vamos ver se rodou. Filho, Rodrigo. Tá, rodou então.
Deixa eu ver se foi tudo. Eu não coloquei peso. Pode ser que ele já deu erro aqui no peso também. Tá, vamos tirar isso aqui, vamos começar tudo do zero. Tá, vamos colocar lá então. Print, ele copiou algum caractere que não está de acordo. Então vamos lá, digite a idade do seu filho. Tá? Digite a idade do seu filho, belezinha. Então, bom, idade, recebe, a idade é inteiro, né? Inteiro. E a gente põe aqui o input. Belezinha. Então, foi idade. Opa, não, digite a idade, isso, idade do seu filho. Print, digite o peso do seu filho. Aí aqui a gente tem as duas, né, as duas informações principais, peso, recebe, aí sim vai ser um float, né? Um float, input, beleza, float, input. Então temos dois aqui, idade e peso, tá? A partir disso aqui eu vou fazer as considerações. Então, primeiro, se a minha idade for maior ou igual a idade maior ou igual a 12 e idade menor ou igual a 15, beleza. Então esse aqui classifica ele como a categoria que a gente falou, que é júnior, se eu não estou enganado, né? E depois eu vou fazer um outro E. E o quê? E peso maior ou igual a 50 e peso menor que 60. Menor ou igual? Menor ou igual, né? Menor ou igual a 60. Então, a primeira categoria é de 50 a 60. Então, isso aqui, então, deixa eu ver mesmo o que era a pergunta nossa que a gente ia fazer. Aí, o filho está classificado na Júnior Pena. Isso mesmo. Print. Vou reduzir aqui, tá? Eu vou pôr só classificação Júnior Pena. Aí aqui eu vou pôr o quê? Se não, eu ia ter que colocar um senão se. Então, ao invés de pôr um senão se, eu ponho um else if, um elif, né? Como chama? O diminutivo, né? A gente diminuiu para só ter o elif, tá? Então, elif o quê? Elif outra consideração. Qual consideração? Continuamos com essa parte aqui do idade, tá? Aqui eu vou copiar e colar, que aqui não tem problema. Ctrl V. E a questão do peso, eu vou copiar aqui também. É que o peso vai ficar... O peso vai ficar maior, né, da verdade, do que 60 e menor ou igual a 70. Aí esse aqui vai ser... Vou copiar aqui. Pena, peso pena. Depois a gente vai fazer com peso médio, júnior médio. Aqui, dou mais um Enter. Vou voltar, o elif de novo. Se não, se... Vamos copiar toda essa comparação aqui de novo. Nós temos uma terceira categoria, que é a mesma idade, só que o peso maior do que 70 e menor do que 80. Essa categoria, nós vamos ter aqui o júnior pesado. Júnior pesado. Então, nós temos 3 categorias aqui, só que o quê? Pode ser que o pai digite uma idade fora dessa faixa ou um peso fora dessa faixa. E aí? Aí a gente que entra o quê? O else final. Else final. E aí, um print aqui. Seu filho pertence a outra categoria.
E por fim eu vou pôr aqui um Enter, desculpa, um Enter, Backspace, um input só para segurar. Beleza? Olha o que eu fiz. Pedi para entrar com a idade, depois eu pedi para entrar com o peso, tá? E depois eu fiz, se tiver dentro dessa condição, ele é Júnior Pena. Se não, se tiver nessa condição, ele só vai passar para esse se não se isso aqui não for verdade. Porque se isso aqui for verdade, executa isso e desce aqui, né? É claro que pode entrar em alguma dessas se você não fizer bem feito a sua condição. Mas aqui nós fizemos bem feitinho. Se isso aqui não for verdade, ele vai testar isso aqui. Se não for verdade, vai testar isso aqui. E se nenhuma dessas três for verdade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o se não. Se não for verdade essa, testa essa. Se não for verdade essa e essa, testa essa. Se não for verdade essa e essa, faz o quê? Se não for verdade nenhuma dessas, ele escreve isso aqui. O seu filho pertence a outra categoria. Tá? Então, fechou aqui. Vamos rodar, compilar. Meu computador tá dando vestígios aqui de lentidão. Vou ter que verificar o que está acontecendo. Vamos rodar aqui o exemplo. Vai, criança. Então, seu filho é o Galileu. Filho Galileu. Opa, deu erro. O que aconteceu, Galileu? Calma aí, vamos ver o que aconteceu com a nossa querida... Onde que deu erro dessa vez? Deu um errinho aqui. Idade... Ué, estranho. Deixa eu ver de novo aqui, porque ele girou. Eu também digitei, desculpa, né, gente? A idade do seu filho eu digitei. Segunda-feira eu já tô assim cansado, né? É idade, né? Nome, né? Qual que é a idade do seu filho? 13 anos, desculpa, né? Digite o peso do seu filho. Vamos pôr 55 quilos. Classificação, Júnior Pena, tá? Fizemos o teste de mesa, então foi pro Pena. Depois o segundo, ai Jesus, idade, 12 anos, beleza? O peso do seu filho, vamos pôr 65. Classificação Júnior Médio, beleza? Vamos para o terceiro teste de mesa. Digite a idade do seu filho, no limite, né? 15 anos. Depois o peso do seu filho, a limite vamos pôr, acho que é 79, né? A classificação Júnior pesado. E se eu colocar qualquer coisa fora dessa faixa, tá? Digite a idade, por exemplo, 18 anos, e o peso dentro da faixa. O seu filho pertence a outra categoria. Só a idade está fora. Agora vamos pôr só o peso fora. Idade dentro, vou pôr 13 anos. Peso, vou pôr fora. 100 quilos. Então, seu filho pertence a outra categoria. E aí, belezinha, filezinho, passou, né? Aí aqui, voltando aqui, né? Passamos aqui, vimos essa aqui, tá? Para concluir, um exercíciozinho de fixação para vocês fazerem aí em casa, tá? Então, a exercício de fixação é o quê? Refaço o exemplo anterior com mais de uma categoria, tá? Categoria adolescente. Então, adolescente leve, médio ou pesado. E aqui tem as idades. O exercício número 2 é com mais outra categoria, para ter 3 categorias pelo menos, né? Refaço o exercício anterior levando em consideração a terceira categoria, adulto, leve, médio e pesado. Então, aqui as 3 categorias para a gente poder brincar um pouco. Então, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de aproveitar e vamos colocar isso aí em prática para o nosso projeto também, que daqui nós vamos falar um pouquinho na live, beleza? Um abraço, bons estudos e se liga na aula de hoje.